Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que o bate-papo dos três mal-amados traz hoje tema instigante a todos escritores, principalmente aos poetas, que é justamente sobre a revisão de texto, a revisão de poesia. Temos hoje uma convidada especialista fazendo parte dos três mal-amados, com imenso prazer, Noélia Ribeiro. Agradeço imensamente a essa poeta recifenha, brasiliense, carioca, já é do Brasil, Noélia Ribeiro. Muito obrigado por aceitar o convite. Temos aqui também como convidados debatedores de principal, o professor e também poeta Filemão Félix, e a jornalista e poeta, e pertence também a um coletivo de editores, talvez vamos falar um pouco sobre isso, Ana Maria Lopes. Para começar, eu vou ler um poema que o poeta Ismar Lemes me enviou em homenagem a um dos nossos convidados. Então, eu vou abrir com esse poema, depois falo sobre o convidado, falo sobre a convidada e vamos começar o nosso debate. O poeta pantaneiro, de Ismar Lemes. Nas impérvias e mádidas matas do Pantanal, onde brilha o sílex, uma vórcio guerreiro lança caça. Terra que o homem abraça, nasce o professor Filemão Félix. Nos vergéis em que Pamona descansa entre frutas odorosas e campo de alfombras relvosas, Sátiro, o poeta, canta e dança. Nos verdes rios e lagos de Poconé, canta o roxinol, que alegre anuncia o arrebol, a roda de tererê e a viola de chamamé. Chegam homens, predadores, magarefes da terra, eco flébio da serra, piagas evocam Tupã. É a guerra, bardo choroso deixa sua terra. Em Campo Grande, edifica sua carreira. De lá segue para Recife, a Veneza brasileira. Depois Manaus, cultura e folclore nacional, onde o poeta recorda o Pantanal. Em Brasília, capital federal, há muito fixou residência. Mestre de renomada competência, de Poconé, doces reminiscências. Não precisava mais nada para anunciar o professor Filemão Félix de Moraes, né? Ele é professor de língua portuguesa, literatura brasileira, redação discursiva e redação oficial, com carga e experiência da preparação de candidatos e concursos públicos e vestibulares. Aurida em 35 anos em colégio, cursos, empresas privadas e órgãos públicos, em Recife, Manaus, Goiânia e Brasília. Ministra cursos, palestras, né? Foi professor o professor foi militar, bancário, instrutor de escola, e se eu ficar falando aqui, a gente vai gastar meia hora falando, mas o que interessa hoje é que é um grande poeta e também trabalha com revisão poética. A nossa outra candidata, Ana Maria Lopes, é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, jornalista, formada pela Universidade de Brasília, já ganhou vários concursos, como concurso literário da Embaixada de Portugal, Jornal Globo, Livraria El Teneu, e, em primeiro lugar, na Editora Abril. Sua estreia em conto rendeu a primeira colocação no concurso realizado pela Bloch. Escreveu 3 livros, Converso, da LGE, Risco e Mar Remoto, além de escrever para jornais, blogs, etc. Biblioteca Demonstrativa de Brasília, o artista plástico Gurgon,
Eu, saudade desses mosaicos, não era uma coisa maravilhosa. Criou juntamente com a banda do Mosaico um painel com 2 de seus poemas. Desde 2018, integra o coletivo editorial Maria Cobogó, que nasceu para dar voz e visibilidade à literatura feita no DR, e que já editou 12 livros como escritora de Centro-Oeste. Não vou também falar o nome dos livros, porque senão a gente ficaria aqui e depois a gente vai. Muito obrigado a presença de todos. Para começar esse bate-papo, Noélia Ribeiro. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge, Amâncio, boa noite, Josafá. Boa noite, Ana Maria Lopes, boa noite, Filemon, boa noite a todos os presentes, a todos. E eu vou começar falando aqui um poema do Filemon, chamado Infarto. O meu coração, madrugada escura, não consegue se acostumar com o teu sol. Mas em minhas veias a saudade se coagula e eu morro infartado de tua ausência todos os dias. Então eu vou, após a leitura aqui do poema do Filemon, eu vou fazer uma pergunta já para ele e pode se estender também a Ana Maria Lopes. Ele pode começar respondendo. Eu queria saber se no trabalho de vocês, o que é mais difícil de se revisar? A prosa ou a poesia? E, em caso, depois da resposta, eu queria saber quais as dificuldades que vocês encontram ao revisar poemas, poesia. Bom, essa é a minha primeira pergunta. Vai para o professor Filemon primeiro. Alô? Opa, ok. Estamos ouvindo? Sim. Primeiramente, boa noite, né? Eu fico bastante lisonjeado aí por esses 2 poemas, né? Primeiramente pelo poema que o Ismar Lemes fez para mim. Esse poema está registrado na minha nova gramática objetiva, né? Eu fiz questão de colocar na minha nova gramática objetiva esse poema feito tão gentilmente pelo Ismar Lemes, né? Uma generosidade impressionante, né? Ele pesquisou a minha vida e fez esse poema. Então é uma coisa grandiosa para mim, extremamente grandiosa. E também agradecer a Noélia pela leitura, né, desse poema que eu fiz também há muito tempo. Na verdade, com relação à revisão, eu acho mais difícil revisar um poema que um texto em prosa, porque o texto em prosa você tem mais liberdade para corrigir. É natural que quando uma pessoa escreve, por exemplo, um conto, uma crônica, naturalmente essa pessoa carece de uma revisão, vai ficar muito satisfeita em ter o seu texto revisado. Então, para o revisor, ele fica mais à vontade para revisar um texto em prosa. O texto poético já entra a questão da melindre. Às vezes nós vamos corrigir, eu, em geral, não corrijo, eu sugiro alteração, porque poesia é uma coisa que não pode ficar restrita a normas gramaticais. O poeta tem que ter a sua liberdade, né, a sua licença poética, né, como o próprio nome já diz, essa liberdade para compor. Só que, às vezes, o erro é flagrante, aí a pessoa, na minha condição, eu sugiro alteração. E, às vezes, essas alterações são bem aceitas pelo autor, mas, em algumas vezes, não. A pessoa se sente ofendida, né, pelo fato de estar sendo corrigido por uma manifestação que deveria ser uma manifestação muito natural, muito espontânea, muito própria da pessoa. Em razão disso, eu considero que a revisão em poemas, para mim, sobretudo, é muito mais difícil. Agora, o erro que eu vejo com mais frequência, isso é algo para o qual eu chamo a atenção muito da pessoa que me pede a correção. Primeiro que eu só corrijo se a pessoa me pede, ou profissionalmente, ou como amigo, me pede essas correções. Por exemplo, o Ismar me passa sempre informação, me pede sugestão. Ele quer mais do que uma revisão, ele quer sugestão para melhorar o texto. E eu sempre tenho liberdade de fazer isso com o Ismar, e ele aceita de bom grado. Isso acontece com alguns autores. Com outros, nem tanto. Então, o erro que eu considero
mais evidente e para o qual eu chamo mais atenção é uniformidade de tratamento. Até a letra da música, um poema musicado, se um autor se desvia do padrão formal, na mistura, sobretudo, do tu com você, que é um erro flagrante, até na música, isso ainda é aceitável, ou pelo menos é menos perceptível, porque a música dispõe de muitos recursos. Por exemplo, a música dispõe do arranjo, dispõe da voz do cantor, dispõe da melodia, dispõe da interpretação que o intérprete dá para a canção. Então, isso acaba disfarçando um pouco mais o erro. O poema não. O poema, o leitor, o ouvinte, só dispõe do que está escrito, do que está ouvindo. Então, é muito mais fácil perceber esse erro. Para mim, o erro mais evidente, o erro mais comum em poemas é falta de uniformidade de tratamento, normalmente mistura do tu com você. Se caso vocês queiram, depois eu posso citar exemplos, né? Mas a minha resposta seria essa, se precisar, eu enfatizo mais. Sou eu agora? Meu áudio está falhando? Meu áudio está falhando? A Nilva... Ele está dando um eco, um retorno, não sei porquê, mas dá para ouvir. Eu estou usando fone de ouvido, talvez que se eu tirar, não sei se melhora, né? Não sei se é o microfonezinho daqui que dá eco. É o fone de ouvido? Meu é de ouvido, meu é de ouvido, eu estou usando só de ouvido. Mas dá para ouvir, só está dando um eco, viu? Certo. Ana Maria? Vamos lá. Boa noite a todos. Acho interessante a pergunta da Noélia. De fato, eu não sou uma profissional, eu sou jornalista, é a minha formação, e faço parte de um coletivo editorial, e algumas pessoas, inclusive eu, desse coletivo, nós partimos para edição, né? Passamos a editar livro. E a gente tem como nítido e claro que a revisão de um livro é parte integrante do livro, né? Como a capa, como o miolo, como todo projeto gráfico, a revisão é fundamental. E concordo com o Filemon que a revisão na poesia ela é muito mais complexa, muito mais difícil. O revisor de poesia ele tem essa tarefa, acho que é praticamente hercúlea, porque ele precisa, é imprescindível que o revisor de poesia ele se entregue ao universo poético, né, e com certo prazer, com emoção, ao mesmo tempo com isenção profissional. A poesia, eu acho que na revisão da poesia, e eu já editei um livro de poesia e um livro de prosa, e realmente a poesia ela é muito mais complexa, mas eu vejo que não há necessidade que a rigidez ela não pode fazer parte do universo revisor, né, sob pena de desconfigurar a interpretação do autor, né? E agora concordo de fato que a revisão na poesia é quase enlouquecedora, porque o autor, né, o poeta, ele tem verso confessional, né? Então ele parte da emoção, da sensibilidade e coloca aquilo dentro da poesia. E você interferir nisso, porque na prosa a gente consegue, né, ir lapidando, interferindo de alguma forma, mas exatamente por ser uma coisa extremamente confessional, né, uma coisa que parte do interior, né, que brota, é muito mais complexo, isso muito mais difícil, né? Apesar de ser extremamente necessário a revisão tanto ortográfica, semântica, né? Mas é difícil interferir na questão da estética, né? Poética. Basicamente é isso. Ok. Josafá. Vocês ouviram bem? Ouvi, tranquilo. Perfeito. Metafísica. A primeira vez que Deus morreu, eu tinha 8 anos e pedi ao filho que não fosse verdade.
aquela dor que inundava os olhos da mãe e da avó, o pai balançando a cabeça em negação. E o tio entronado no centro da sala, tão quieto, tão pálido, tão posto em seu terno de casamento, a casa cheia das gentes tristes, desfile de tias, primos próximos distantes. O fardo da separação pesando, mas era dezembro, e logo um anjo diria que uma criança renasceria como sempre. A segunda vez que Deus morreu, quase não percebi, mas o cheiro pútrefo da desvida se espalhava por aquelas ruelas onde antes eu corria com tanta meninice, que as estátuas saíam dos túmulos para participar do esconde-esconde. Não havia medo. O pai deu um beijo, naquele concedeu os dias, e lágrimas caíram naquele rosto tão... Implorei pelo milagre com fervor. Mas entrelaçadas, ajoelhadas frente à Virgem, achada ali perto, guardando outros que não eu conhecia. Deus viveu um pouco depois disso, morrendo aqui e acolá, até desaparecer. Nas lidas, nas lutas da menina que sonhava com mesa farta na casa daquele, de barriga grande, mãe de poucos dentes, sem nome de homem que eu condizisse. E seus 5 irmãos, fora o que ficara na estrada, e da outra bonita na sombra azul celeste, pernas abertas e mão quentinho na volta renegada. Desde então, Deus brinca nesse vai e volta, mas nunca permanece. Mara Magana. Como já foi devidamente justificado aí, a Mara teve um imprevisto na sexta-feira e acabou fazendo uma pequena cirurgia, né, na boca, e hoje ela teve que retornar ao odontólogo para rever exatamente isso, e talvez ela apareça aí, mas não deixa de colocar nessa questão dela. É o seguinte, o Manuel Bandeira, em a sua obra, né, que a gente chama Itinerário de Pasárgada, chegou a defender que as revisões podem dar vida nova ao poema. Inclusive, ele até acata, né, uma questão muito conhecida. Em um poema dele, ele coloca: no seio da morena há tanta mora. E aí o revisor, então, conversou com ele, e essa palavra estava fora do contexto ou do sentido. E ele acaba acatando, né, delicadamente, muito solícito, a troca, em vez de amora, por aroma. O Coelho Neto também tem uma coisa muito interessante, né? No seu trabalho intitulado Além da Revisão, ele orienta que o revisor conheça seus limites antes da revisão. Nesse contexto, e acompanhando o que a Noélia fez também, um questionamento, eu pergunto: quais os limites para uma revisão poética? Ela existe ou não existe? Eu faço essa pergunta primeiro à professora Ana Maria. Bom, eu não sou professora, mas eu acho que existe, sim, um limite, sabe? Porque se houver muita interferência, acaba que o revisor vai virar coautor, né? E não o próprio autor. Então, eu acho que tem que ser, como eu falei inicialmente, o revisor ele tem que ter uma compreensão do ser poético, tem que ter, inclusive, uma cultura poética para poder definir, sabe, os limites do que ele pode fazer. Eu acho que na poesia você faz a correção ortográfica, né? Mas eu acho que não dá para você entrar muito na correção do estilo, né? Da forma. Né? Na prosa, isso já é mais fácil, se bem que eu acho que revisar, por exemplo, um Saramago
deve ser um negócio enlouquecedor. Tem frases imensas, pontuações indevidas, enfim, tem todo um universo estilístico próprio que eu acho que deixa qualquer revisor louco. Mas na poesia, não. Eu acho que a que tem uma compreensão maior do ser poético e agir e deixar o autor um pouco mais solto dentro daquilo que ele se propõe, certo? Eu concordo com o Filemon que realmente os erros mais comuns, isso não só em poesia, mas como ele falou, em música, em tudo, essa questão das pessoas, né? Você começar um poema na segunda pessoa, de repente você está na terceira pessoa, isso realmente é um negócio que me incomoda muito, né? Mas basicamente é isso, Josafá. Eu acho que há que ter uma interferência de uma revisão. Você pode até dar eu acho assim, você revisar Manuel Bandeira, fazer uma sugestão ou outra, eu acho que isso cabe, mas não dá para interferir muito, né? Eu acho que você tem que ter uma certa compreensão do estilo, né? É isso. Muito obrigado. Professor Filemon? Pois não. Olha só, para mim, na minha opinião, né, é questão de limite. Limite é o autor que vai me dar, né? Porque, como eu disse, eu faço de duas maneiras, de forma profissional ou de forma amistosa, né, com meus amigos. De forma profissional, eu pergunto para a pessoa o que a pessoa efetivamente quer que eu faça. Porque, além de ser revisor, eu também sou editor, né? Eu faço todas as etapas do livro, desde o projeto gráfico até entregar para a pessoa ir para a noite de autógrafos, né? Eu procuro fazer todas as etapas do livro. Então, eu procuro saber do autor qual o limite que ele quer impor a mim, né? Sobretudo para evitar essas questões, por exemplo, acontece de uma pessoa escrever, por exemplo, soneto da despedida. E aí o texto nada tem a ver com soneto. Aí eu dou sugestão, olha, esse aqui é o estilo desse poema, não é um soneto, que é chamado de soneto. Aí fica a critério da pessoa. Agora, essa questão da mistura de tratamento, sobretudo com você, é uma coisa curiosa. Antigamente, até mesmo os compositores de música popular brasileira tinham uma preocupação tão grande com essa uniformidade de tratamento que chegavam a sacrificar questões de regência para manter a uniformidade de tratamento. Modernamente, talvez até por ignorância, por desconhecimento mesmo, muitos compositores fazem questão, ou não sabem mesmo, deixam esses erros. Por exemplo, Dolores Duran, numa canção chamada Por Causa de Você, uma canção que ficou conhecidíssima, aí todo mundo sabe, quase todo mundo sabe a história dessa canção. Até Roberto Carlos gravou recentemente essa canção num show com Caetano Veloso. Nessa canção, ela usa o tratamento você. Você está vendo só, do jeito que eu fiquei, e assim por diante. E usa o tratamento o tempo todo você. Só que ela chega a um ponto em que ela diz assim, entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Modernamente, um autor jamais escreveria isso, jamais comporia dessa forma, escreveria, não deixe o mundo mal te levar outra vez, te levar, né? Te levar, tratando a pessoa por tu. Mas veja que ela uniformizou você desde o primeiro verso até o último. Inclusive usou muitas formas imperativas. Olhe, meu bem, nunca nos deixe, entre, não deixe, me abrace, me fale, não fale, não lembre, não chore. Então, ela usa muitas formas imperativas com tratamento você. Aí, se ela dissesse, não deixe o mundo mal te levar outra vez, ela passaria a tratar só nesse verso a pessoa por tu. Então, ela prefere incorrer em um erro de regência, dizer, em vez de levá-lo outra vez, né? Então, levá-la outra vez, no caso, ela estava falando de uma pessoa de sexo masculino, né? Não deixe o mundo mal, levá-lo outra vez, mas aí sairia do ritmo o poema. Então, ela opta por incorrer em erro de regência, dizendo lhe levar, usando o verbo como transitivo indireto, que é erro menos perceptível, poucas pessoas percebem, ela prefere incorrer nesse erro a incorrer no erro de tratamento. Por que isso? Porque se você não observa essa questão da mistura de tratamento,
Por exemplo, modernamente mesmo, alguém admite ter um poema, uma letra de uma canção, em que a pessoa diz assim, nós vai, nós foi, a gente fomos? Se você disser, por exemplo, vem amada, traga sua vida para mim, eu te amo, você está incorrendo rigorosamente no mesmo erro de quem fala, nós vai, nós foi, a gente fomos. Então o erro é rigorosamente o mesmo, erro de concordância. A pessoa é uma, o tratamento, a flexão do verbo está em outra pessoa. Então isso é inadmissível, na minha opinião. Agora, eu fico muito à disposição do autor. O autor, se me deixa à vontade para fazer alterações, eu sugiro, eu nunca altero. Por exemplo, esse poema que o Ismael Lemes fez para mim. Isso é uma coisa fabulosa, de uma generosidade impressionante. É evidente que eu não poderia nunca mexer nesse poema, porque, além de tudo, é uma homenagem a mim. Né? Aí ele disse assim para mim, Filemon, você pode fazer alteração, você pode dar alguma sugestão, algumas coisas aqui não estão se encaixando. Inclusive, ele me falou que levou 3 meses para escrever, para achar uma palavra. Por acaso, ele achou essa palavra, que a Viola chama média, que ele nunca tinha ouvido falar, e achou e encaixou. Então, ele me pediu para fazer isso. E eu praticamente em nada mexi, porque respeitando até mesmo o fato de ser uma homenagem a mim. E ele também é um pesquisador, tem todo o conhecimento, procura, que o grande problema modernamente é falta de interesse, é preguiça do autor, às vezes nem é desconhecimento, é preguiça de pesquisar mais, de ir mais a fundo, de trabalhar. Drummond de Andrade, certa vez, disse assim, que ele compôs aquele poema, O Mundo é Grande, que tem apenas 3 versos. Ele levou 5 anos fazendo esse poema. Ele escreveu o poema, 1 ano depois, guardou na gaveta, 1 ano depois pegou, mudou mais uma palavra, um outro ano, ou seja, levou 5 anos para compor um poema de 3 versos. Mas ficou fabuloso. Por quê? É uma pessoa que, além de ter o extra, né, a capacidade poética, também era uma pessoa preocupada em valorizar a língua, valorizar a própria poesia. Né? Porque não pode ser um vale-tudo, na minha opinião. Mas meu limite é o limite do autor. Simplesmente eu me restringo ao autor. Noélia, eu não sei, Noélia, talvez você quisesse aí também argumentar alguma coisa nessa questão colocada? Eu esperei o Filemon acabar. Eu quero contar uma coisa interessante. Eu tenho essa agonia também com essa uniformidade de tratamento, me dá uma agonia. Eu sou revisora, quer dizer, eu não sou revisora, eu revisei vários livros já de amigos, e na Câmara eu trabalhei como taquígrafa revisora, então eu tenho esse olhar. Quando eu leio, eu já identifico rapidamente o erro. E aconteceu já no Facebook de um grande escritor famoso, premiado, que todos vocês têm pelo menos um livro dele aí na sua biblioteca, um poeta, casado com outra poeta também. E ele publicou um livro um poema no Facebook, exatamente com essa falta de uniformidade de tratamento, só um verbo, assim, um momento pequeno que ele deu uma deslizada, ele começou com tu, e em algum momento ele colocou um verbo na terceira pessoa, no imperativo, na terceira pessoa. E eu não consigo, eu sou muito agoniada com isso, eu acabo falando, eu peço 1000 desculpas, mas eu falo. E eu abordei no Facebook a criatura. E eu falei, olha, eu leio demais os seus poemas, eu sou sua fã, sua leitora, etc, etc. Mas eu identifiquei uma imprecisão no seu poema. Você usou a segunda pessoa o tempo inteiro e em algum momento nesse verso, você mudou e tal. Ele me agradeceu, falou que queria conhecer. Eu aproveitei e falei que ia mandar meu livro para ele, né? Claro. Ele agradeceu, falou que gostaria de receber meu livro e tal, mas depois nem falou mais comigo, né? E fez a correção, ele mudou, realmente ele mudou o poema. Então, mas eu acho que essa uniformidade de tratamento já aconteceu de eu revisar poemas de poetas também muito conhecidos, amigos nossos muito conhecidos, e eu identificar essa falta de uniformidade. E a pessoa dizer, eu quero assim, não vou mudar. E realmente, por exemplo, o eu te amo é um problema. O eu te amo é um problema.
Porque você pode dizer, você veio, você chegou, mas eu te amo. Dificilmente você vai dizer eu amo. Eu amo é muito feio, gente, por favor. Então, assim, tem que haver uma flexibilidade, pelo menos tem momentos que não dá o eu te amo, sabe? Não dá para mudar o eu te amo, não dá para dizer eu o amo, fica muito esquisito. Então, eu identifico como mais sérios outras imprecisões que não a falta de uniformidade de tratamento. Por exemplo, algo que eu vejo constantemente nas minhas... Eu não faço mais revisões, mas eu identifico, toda vez que eu leio um poema, eu identifico a voz passiva sintética. Há um problema enorme nisso, não se usa óculos, sempre assim, sempre as pessoas não têm esse conhecimento que não se usam óculos não são usados, essas coisas. Então, é uma coisa comuníssima, eu percebo assim, em escritores muito conhecidos que são brilhantes no português, o erro no uso da voz passiva sintética. Então, isso me incomoda mais, tem me incomodado mais do que a falta de uniformidade de tratamento. Outra coisa, a colocação pronominal, é outro erro que acontece muito, né? As conjunções, elas atraem o pronome, mas as pessoas ignoram completamente essa atração das conjunções. Outro erro muito comum também é a crase. A crase acontece pontuação, crase. Então, assim, como eu vi que alguns escritores têm essa tendência a deixar o poema sem a uniformidade de tratamento, eu comecei a relaxar um pouco nesse quesito. E me preocupei mais, agora eu não tenho mais feito, mas assim, eu me preocupei mais com esses outros problemas, né? Que é a concordância nominal, concordância verbal, regência, crase, e especialmente a voz passiva sintética, que é um erro que acontece muito, né? Então, assim, bom, depois eu volto, quando for a hora da minha pergunta, que aí eu tenho mais coisa para dizer, só vou ficar falando demais. Pronto, é isso que eu queria dizer. Valeu, Noélia. Vai lá, Jorge. Saída. Quis sair, mas não consegui penetrar o mundo e descobri o nome do impossível. Torturei maçanetas e um pensamento úmido esgarçou os dias. Estico os músculos e espreguiço na tentativa de alcançar os oceanos. Bebo a cãibra e me desembaraço do abraço. Sumir carece de pouca coisa, que o carnê acabe, que o filho cresça, que o botox devolva o sorriso e a grama brote. Aí sim, poderei cuidar do paraíso. Adorei. Ana Maria Lopes. É uma brincadeira. Não, adorei. A poesia precisa da língua por inteiro. De todos os lados e com todos os seus elementos, ela não permanece indiferente a nenhuma nuance da palavra na sua determinação linguística. A poesia potencializa o uso da palavra, o uso do material. Foi dito por Mikhail Bakhtin, né? Estudioso russo da linguagem. E com isso, ele fala muito da estrutura e a palavra, da estrutura do poema e a palavra do poema, e as novidades que isso traz, das invenções poéticas, né? Daquilo que nós todos chamamos de licença poética, né? E como é que o revisor dá com isso? Como é que ele vai trabalhar? Porque, às vezes, o poeta ele pode usar uma licença que nem sempre é tão perceptível, né? Como já dizia, quando o poeta dislata, ele quer dizer o inatingível, como já dizia o nosso grande Gilberto Gil, né? Como é que se dá com isso? Você está com essa potencialização da palavra dentro da poesia e na revisão. Vamos começar com a Ana? Você estava lendo esse poema,
eu até recebi um elogio do Chico Alvim. O Chico Alvim, ele adorou essa imagem assim de torturar maçanetas. Eu acho que a Noélia lembra dessa. Foi uma entrevista que eu fiz com ele lá na ANE, e aí ele falou assim, essa imagem de torturar maçanetas é uma coisa de abrir portas, né, de saída. E você citou Bakhtin, né? Ele era um estudioso da linguagem humana, dizia que o homem é fruto da relação, né, com o outro. Então, o autor, ele tem a voz dele, mas tem outras vozes, né, que são chamadas vozes sociais, né, que ele vai incorporando e vai transpondo, né, para a sua poética. Só que eu esqueci a pergunta que você fez. Eu fui falar. Eu também já ia pedir também. Eu já ia começar a fazer um discurso aqui sobre Não, estava bom o discurso. Da potencialização da palavra na poesia, né? E o poeta tem a liberdade de juntar as palavras, de criar palavras. E isso toma uma força tão grande que, às vezes, o revisor mexe ali e pode acabar com essa força, né? Pode acabar com isso, né? Então, o que... Como é que vocês trabalham com isso dentro da revisão? Porque, muitas vezes, isso é invisível. Não é tão simples de você ver, né? Não é tão simples. Jorge, só um momento, por favor, Ana. Antes de responder, Ana, eu gostaria, Jorge, adiciona aí a permissão de algumas pessoas que estão aguardando, inclusive a própria Mara está aí aguardando, por favor. Eu estou adicionando, eu vi, eu estava falando, eu não podia. Desculpe, Ana, por favor. Não, tudo bem. Eu acho o seguinte, que o revisor, no caso, ele tem que se fixar muito mais na narrativa, né, do autor e entender o estilo poético que está se propondo, né? E entender isso não como um erro, certo? Mas como parte desse conteúdo estético. Então, eu tenho uma amiga muito querida que faz parte do meu coletivo, ela fala assim, Ana, eu fico impressionada porque eu vejo muitos poemas que não têm ponto final. E ninguém põe ponto nos poemas. E ela me pergunta por quê. Eu nunca sei explicar por quê, porque eu acho que é do autor não colocar, às vezes a frase não põe ponto final, mas começa com a maiúscula, quer dizer, que há uma cadência, um ritmo aí. Mas aí ela mesma respondeu, talvez o poeta não ponha um ponto final, que ele precise que o poema fique reverberando para sempre na mente do leitor. Entende? Eu achei muito curioso a forma como ela interpretou a falta da pontuação como uma forma do poema continuar existindo a vida inteira na mente do escritor, né? Basicamente isso. E realmente é isso. A função do revisor na poesia, ela não pode ser de interferência e deixar a palavra fluir e ter a força da palavra que o próprio autor quis imprimir naquele poema, né? Basicamente. É isso. Professor Filemon? Pensei que tivesse congelado tudo. E com relação a essa, eu deixo também muito com o próprio autor, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, às vezes citando um pouquinho mais o Ismar, né? Porque é uma pessoa que está mais próxima de mim, com quem a gente troca algumas figurinhas. Quando o Ismar fez esse poema em minha homenagem, eu juro que de cada 10 palavras que ele usou, 3 vezes eu fui ao dicionário, né? Ele usou umas palavras que nem eu conhecia, né? Ele começa com impérias, mádidas e pomona, ou seja, ele fez uma pesquisa ampla. Então, é evidente que quando a pessoa usa esses recursos, quer dar expressividade à sua poesia. E eu não posso, revisor, matar essa expressividade, matar essa capacidade criativa. Claro, se a pessoa escreve uma palavra de maneira errada, eu sugiro que a pessoa corrija, né? Mas, assim, se a pessoa deliberadamente inventa palavras, usa recursos metafóricos, até deixar o poema nonsense, né? Sem muito sentido, né?
Isso é muito da pessoa. Por exemplo, Djavan já foi acusado várias vezes de ter letras de canções que não fazem o menor sentido. Por exemplo, o caso de Açaí. Aí ele disse, não, mas eu quis dizer que açaí é uma fruta poderosa que tem esse poder de transformar, porque mata a fome, porque alimenta. Ou seja, ele criou no universo dele uma forma diferente de expor uma palavra no nome de uma fruta que não tem essa expressividade toda fora de contexto, mas naquele contexto tinha. Então não é sem sentido. Por isso eu respeito muito o autor nesse sentido. Por exemplo, Caetano Veloso escreveu na canção Leãozinho: para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Desentristecer é uma palavra que não existe formalmente na língua, né? Porque o contrário de entristecer seria alegrar. Só que alegrar não daria o valor semântico que ele queria impor naquela mensagem, naquela imagem que ele queria transmitir para a pessoa. Então, ele cria essa palavra, né? Exatamente com essa deliberada intenção de conferir expressividade àquela imagem que ele queria passar para o seu público. Isso não pode ser considerado um erro, né? A mesma coisa você vê Chico César, a criação de palavras, exatamente isso de que fala Gilberto Gil nessa canção Metáfora a que você se referiu, Amâncio. Quando ele fala que, quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível, né? Com relação à pontuação, por exemplo, eu acho que a falta de pontuação, ou o contrário, o excesso de recursos expressivos de pontuação, excesso, ponto de exclamação, interrogação, o excesso suja o texto. A falta de pontuação deixa o texto muito branco, muito aberto. Então, mas depende muito do que o autor quer transmitir com aquilo. Então, eu não interfiro em questão de pontuação, a menos que a pessoa venha fazendo uma pontuação regular e, por um lapso, esquece, né? Essa questão de colocar uma vírgula ou não colocar sinal de pontuação nenhum e começar o verso com letra maiúscula, isso já faz parte da praxe, já faz parte, vamos dizer assim, até da ética do poema, né? Começar os versos com letra maiúscula. Isso era uma prática de poemas antigos. Modernamente, as pessoas já não dão mais importância para isso. Começam um poema com letra minúscula, não há problema nenhum com relação a isso. Então, essa questão de usar os sinais de pontuação ou deixar de usá-los, para mim é mais um recurso estilístico de que o poeta se vale do que propriamente uma questão gramatical. Eu não interfiro nisso, a menos que a pessoa me peça para interferir nessa questão. Deixa-me aproveitar aqui. Pois não? Deixe-me aproveitar aqui, se me permite, né, para falar a respeito do que a Noélia, né, havia falado com relação à voz passiva. Realmente, o erro na voz passiva sintética caracteriza erro de concordância. Só que em poema, raramente uma pessoa usa voz passiva. Pelo menos eu não tenho visto, honestamente, por isso que eu não me incomodo muito com essa questão. Agora, é claro, se houver um erro nesse sentido, eu aviso. Eu digo, é um erro de concordância, assim como eu também vou avisar a questão de uniformidade por questão de concordância, eu aviso sobre a questão da voz passiva. Mas eu não vejo isso com muita frequência em textos poéticos, eu vejo mais em textos em prosa, né? Aí eu fico totalmente livre para corrigir, e se a pessoa disser, eu quero assim, eu digo, então você não precisaria de um revisor, né? Porque aí já contraria totalmente a lógica, né, de uma revisão, né? Que a revisão tem que ser uma revisão ortográfica, a pessoa não pode escrever uma palavra errada e dizer assim, não, eu quero assim, a menos que o poema tenha aquela clara necessidade de fazer isso, né? Deliberada necessidade de fazer isso. Mas, a partir do momento que a pessoa me pede a revisão, eu procuro saber qual o meu limite para sugerir. Eu não mudo nunca, eu simplesmente faço a sugestão. Eu estava querendo fazer... Posso falar, Jorge Amâncio? Pode isso. Que é o seguinte, é até mais uma pergunta para Filemon, para todos aí, é assim, por exemplo, você citou a música Leãozinho do Caetano, para entristecer, né? Que é uma palavra que você vai, o Aurélio não existe no dicionário. Como tem também o caetanear, ou djavanear, isso seria licenças poéticas, eu acredito nisso, né? Que seria licença poética. Por outro lado, tem uma questão de estilo, por exemplo, tem um grande poeta aqui em Brasília, que eu admiro muito, é muito querido e meu amigo, tem poesias formidáveis, ele começa
os poemas com 2 pontos. Quer dizer, não todos os poemas, eventualmente ele começa com 2 pontos. Então, a pontuação dele, eu não posso dizer caótica, porque passou a ser parte do estilo literário dele, sabe? Da forma como ele coloca. Se a gente for olhar a revisão com uma forma crítica e formal, a gente ia cortar esses 2 pontos iniciais, enfim, ia tirar. Mas na poética dele fica, sabe, uma coisa soberba, fantástica. A Noélia conhece bastante, que eu estou falando do Alberto Bresciani. E ele tem um contexto, ele tem eu chamo, inclusive eu já fiz introduções para o livro dele, Pós-Fácil e Orelha, enfim, para vários livros dele, e eu sempre coloco assim, existe uma poética bresciânica, ele coloca a pontuação nem tanto como Saramago, né, que faz esses períodos imensos, pontuações disparatadas, enfim, mas ele tem uma lógica, tem um sentido e faz uma poesia muito bonita, né? Muito forte, muito contemporânea. Eu não considero isso erro. Filemon, você acha que isso pode ser chamado assim de licença poética? Tanto caetanear, javanear, desentristecer e começar a poesia com 2 pontos. Você acha que a gente pode considerar? Perfeitamente. Para mim, isso é uma licença poética, isso é muito questão de conferir expressividade ao seu poema. Por exemplo, no que se refere a Saramago, quando eu li pela primeira vez, eu li O Conto da Ilha Desconhecida. Eu levei um choque, né? Porque tudo aquilo que eu sabia de pontuação, Saramago joga por terra, né? Por terra, toda aquela questão da pontuação. Mas depois você passa a entender a lógica da pontuação dele, né? Porque ele usa vírgula e usa letra maiúscula. Então você entende que ali é um ponto. Ele usa vírgula e pelo contexto você verifica que aquilo é uma pergunta, então era ponto de interrogação. Ele usa ponto, às vezes. Eu digo, mas por que hora ele usa vírgula, hora usa ponto? Mas eu entendi que o ponto ele queria mudar de parágrafo sem mudar de parágrafo. Então ele usava ponto e continuava no mesmo parágrafo. Você entendia que ele estava mudando de parágrafo, mudando a ideia. Então você, aos poucos, vai entendendo a lógica da pontuação dele. Não é um vale tudo, né? Ele tem uma lógica diferente daquilo a que nós estamos habituados. Dizer que isso está errado, isso é simplesmente uma marca registrada do autor, como de certo é esse caso, né, desse poeta a que você se refere, começar o poema por 2 pontos, né? Eu tenho um conhecido que é um escritor, escreve poemas também, mas ele é sobretudo escritor de prosa. Ele criou um sinal de pontuação que não existe na língua portuguesa. Ele chama de retivírgula, que é o uso de 3 vírgulas consecutivas. Em vez de usar reticências, né? Eu entendi, pelo contexto em que ele usa a retivírgula, que, na verdade, ele estava usando reticências, mas ele disse não, que é reticências aliada à vírgula. Na minha opinião, né, desculpe a ausência dele, que não vai estar aqui para se defender, né? Mas eu acho que aí é mais falta de conhecimento de todos os sinais de pontuação, porque a língua portuguesa tem sinais suficientes de pontuação para conferir qualquer expressividade à comunicação. Mas ele deliberadamente inventou esse sinal de pontuação, está tentando até, junto à Academia Brasileira de Letras, aprovar esse sinal. Queira Deus que consiga, né? Até torço para que isso aconteça, mas, em meu ver, é totalmente desnecessário esse sinal de pontuação, tendo em vista que há outros que fazem o mesmo efeito. Raramente as pessoas usam 2 pontos, né? E o sinal de 2 pontos é um sinal extremamente expressivo. Eu, ao contrário, chego até a exagerar. Às vezes eu me policio para evitar usar em excesso os 2 pontos. Eu tenho essa mania de usar 2 pontos. Porque os 2 pontos têm tanta expressividade, você consegue fazer tanta coisa com o sinal de 2 pontos, e as pessoas quase nunca usam, né? Então, essa é uma questão assim, essa questão de inventar palavras, de deslocar semanticamente a palavra, para mim isso é uma questão de estilo, é uma coisa totalmente que deve ficar a cargo de cada autor. E com relação a esse deslocamento semântico, né, o Ferreira Goulart escreveu uma vez assim: e a poesia irrompe donde menos se espera. Porque a pessoa às vezes transforma um
palavrão num poema, né? Desloca semanticamente uma palavra, mudando totalmente o sentido dela. E isso aconteceu ao longo da existência da língua. Por exemplo, formidável. Se nós formos olhar, o sentido original de formidável quer dizer horroroso, pavoroso, que causa medo. Modernamente, ninguém usa a palavra formidável com essa acepção. Até mesmo, a minha filha estava fazendo faculdade de letras, aí o professor pediu para ela fazer a interpretação do poema de Augusto dos Anjos, né, em que ele diz assim: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Ela já sabia desse sentido da palavra formidável, eu já tinha explicado a ela, aí ela colocou essa interpretação para o professor. O professor disse: não, nada a ver. Ele quis dizer, ninguém assistiu ao fantástico enterro de sua última quimera. Aí ela disse: mas professor, não é assim. Aí virou um bate-boca, né? Aí ela teve que pedir para eu escrever isso para mostrar para ele, porque ele achou que essa palavra não tinha essa acepção original. Porque, na verdade, em Augusto dos Anjos, ele usa formidável com esse sentido negativo que a palavra originalmente tem. Ele quis dizer: ninguém assistiu ao horroroso enterro de teu último sonho. Um enterro de um sonho não pode ser uma coisa boa, né? Então ele diz: ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Então ele usou formidável no sentido original. Mas com o tempo essa palavra passou a ter outro valor semântico, passou a ter outro matiz semântico. Acontece modernamente, por exemplo, com a palavra, os jovens usam sinistro. Todo mundo sabe que sinistro é uma coisa negativa, né? Um incêndio é um sinistro, um acidente é um sinistro. Mas os jovens usam sinistro, mas com sentido positivo. Eu fui a uma festa sinistra, eu comprei um carro sinistro. Pode ser que daqui a algum tempo muitas pessoas não saibam que sinistro tem esse sentido original, de sentido negativo. Isso acontece com a língua, é uma coisa natural. O tempo, e uso e costume vai mudando a língua naturalmente, vai mudando o valor semântico das palavras, vai dando outras nuances para a palavra, né? Vai mudando o matiz semântico da palavra. Isso é uma coisa muito natural. Por isso, eu não interfiro nessa questão de semântica, a não ser que haja um erro, vamos supor assim, absurdo, que eu apenas sugiro mudança ao autor. Pronto. A Mara entrou, parece que ela está sem som. Mara Magana, está ouvindo? Poxa, muito obrigado. Espero que se recupere rápido. Aí os três mal-amados desejam logo isso. Né? Você vai poder falar sim ou não? Está sem som. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Sim, Mara, estamos ouvindo. Então, posso falar pouco? Olha, nós estamos num bate-papo, vai acabar agora a primeira parte, depois da intervenção da Noélia. Aí, quando você quiser falar, é só dar um toquezinho, a gente vai continuar fazendo as provocações, e aí vamos te inserir. Eu vou te chamar, ou o Josafá vai te chamar. Se você puder falar e quiser, você dá um toquezinho. Se não, por favor, fique à vontade, ok? Fique à vontade e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço. Aí, tá? Obrigada, agradeço o convite. Noélia? Oi. Filemon, é mais comum do que você imagina o erro na voz passiva sintética, essa concordância, e o erro de próclise também, não falei a palavra próclise, muito comum, é um erro que eu observo o tempo inteiro. E, claro, que é uniformidade de tratamento, né? Mas eu queria saber o seguinte, no último Mal-Amados, a gente falou sobre tradução, é que eu bebi um vinho aí, eu já fico meio... Sobre tradução. E aí se comentou que a tradução, que normalmente o tradutor, ele escolhe traduzir um livro que ele gosta, um livro com o qual ele se identifica. Então, tem uma relação afetiva, na maioria das vezes, do tradutor com o livro que ele vai traduzir. Eu gostaria de saber
se o revisor, se na hora da revisão, caso você não goste do livro, não goste da poesia daquele poeta, não aprecie aquele trabalho, se você faz da mesma forma que você faria com um outro poeta que você admira, gosta, se você faz até o final assim com o mesmo afinco, ou se você dá um jeito e rejeita. E eu queria saber também se, por acaso, você discutindo com aquele poeta sobre imprecisões, erros de concordância, uniformidade de tratamento, e ele bateu o martelo e dizer eu quero, e disser eu quero desse jeito, é assim que eu quero, pode deixar sem uniformidade, se está errado, se a concordância estiver errada, eu quero desse jeito. Se você assina essa revisão, ou você se recusa a assinar? Eu gostaria de ver como se dá esse embate aí, essa resolução. São 2 perguntas, acabei fazendo 2. É isso aí, para os dois, tá? Para mim, primeiramente? Para mim, primeiramente? Tá. Sim. E a Mara essa também, questão. viu? Um instantinho só, Felipe. E a Mara também, caso queira falar, ok, Mara? Ah, sim, claro, Mara. Com relação a essa questão de envolvimento emocional, isso é uma coisa muito natural. Se eu pego um texto de que eu goste, ou de um amigo, né, com quem eu tenho uma afeição, evidentemente que eu vou ter, talvez, um pouquinho mais de boa vontade em querer enxergar mais o que ele quis dizer efetivamente. Mas aí entra a questão profissional, né? Se a pessoa me contrata para fazer a revisão de um texto, é por isso que eu peço inicialmente para fazer uma avaliação. Eu faço uma avaliação inicial. Se eu discordar da forma como a pessoa escreve, ou seja, se acho que não tem lógica, não tem nexo o que ele escreve, eu recuso o trabalho. Mas a partir do momento em que eu aceito, eu vou a fundo, independentemente de ele aceitar a questão da revisão ou não. Se ele não aceita, eu deixo a cargo dele. Agora, eu só assino a revisão se eu fizer efetivamente a revisão. Não vou colocar o meu nome, um texto com erro, porque senão eu estaria sujando o meu nome. Ou seja, um tiro no meu pé, eu não faria isso. Mas se eu for contratado para fazer uma revisão, evidentemente que essas questões a gente apara antes. A gente já define antes essas questões. Até que ponto eu posso mexer? Os erros eu posso corrigir? Aí aconteceu, por exemplo, recentemente, eu sou o presidente da Academia Águas Lindense de Letras, a Letras, né? Que vem Águas Lindas de Goiás. E nós fazemos as nossas antologias, né? As nossas coletâneas. Neste ano fizemos por causa da pandemia. No ano passado fizemos a quarta coletânea que eu faço nos meus 3 anos de mandato como presidente. Então, como é uma coletânea, naturalmente tudo é democrático até certo ponto. A gente compõe faz uma comissão editorial de que eu sou presidente, se eu sou revisor, se eu sou editor, eu tenho que ser o presidente dessa comissão. Nós fazemos essa comissão e estabelecemos limites para a pessoa entrar. Se a pessoa vai, por exemplo, escrever prosa, vai escrever um conto, ela tem que saber os elementos da narrativa, tem que saber discurso direto, indireto, livre, tem que ter esse conhecimento. Às vezes a pessoa não tem, mas me deixa à vontade para corrigir. Porque senão eu não posso assinar uma revisão de um texto em prosa, um conto, em que a pessoa não sabe a diferença de discurso direto para indireto, a pessoa não sabe o que é nível formal, o que é coloquial. Ou seja, apesar de conto ter essa liberdade, eu não interfiro nisso, né? Às vezes o personagem é um personagem inculto, deliberadamente inculto, uma pessoa da roça vai falar daquela maneira. Então, aí não entra a questão de correção de questão de concordância, regência e assim por diante. Agora, no que se refere, eu acho que a primeira pergunta que eu respondi, né, não lembro mais a segunda pergunta, já está incluso nessa primeira. Não, a primeira eu perguntei se você não gosta. Você falou assim, se for um texto muito esquisito, alguma coisa, eu não vou fazer revisão. Mas eu estou dizendo, no caso de você não gostar mesmo do livro, você lê e aí não gostar, não se identificar. Se você você faz essa revisão ou não. E no outro caso que eu perguntei foi se você
Não, eu queria saber a coisa. Você falou muito restrito à prosa. Eu queria que você se restringisse à poesia, claro, não claro. à prosa. Se você assina essa revisão, caso haja essas imprecisões, sabe? E quero manter a voz passiva desse jeito. Não se usa óculos, não quero colocar não se usa óculos. Se você tenta convencer, como se dá esse embate entre você e o poeta, né? Entre o revisor e o poeta? No caso, por exemplo, de eu não gostar, eu esqueço essa questão de gosto, essa questão de afeição ao texto, eu levo para o lado profissional. Agora, na questão de erro, deliberadamente a pessoa quer dizer, não, eu quero dessa forma, aí eu não assino. Honestamente, eu não assino. Aconteceu, por exemplo, de um poeta, né, nessa coletânea, ele disse assim, não, mas eu já havia feito essa correção ali para você, se mudou. Eu disse, não, você tinha dito anteriormente que me permitia fazer a correção. Mas você mudou aqui. Eu disse que estava errado. Mas eu prefiro assim. Então, eu falei, não há problema algum. Então, faz o seguinte, você mantém, se quer manter com erro, mantém. Mas aí eu retiro o meu nome da correção, da revisão desse texto, faço uma observação que esse texto não foi revisado por mim. É um direito que eu tenho, né, de não querer colocar, de assinar um texto com o qual não concordo nesse sentido, né, porque eu sou professor de língua portuguesa, né, naturalmente a pessoa vai, no mínimo, vai me questionar posteriormente. Questão emocional, eu deixo de lado. Questão técnica, eu faço questão de avaliar, de entrar num acordo com o autor. Se ele não aceitar, aí eu abro mão de assinar a revisão. Eu gostaria até de, se você puder, dar uma palavra sobre isso que a Noélia perguntou. Com relação ao tradutor, eu acho que o tradutor é fundamental e eu passei a perceber isso a partir do clube de leitura do qual eu faço parte, até estou com um colega aqui, o Roberto Clocks, que é também um escritor, né, e escreveu o Manual do Escritor também. Eu vejo assim como é que a tradução é importante. A tradução pode matar um livro. E o revisor também pode matar um livro. Com relação a esse gosto, assim, por exemplo, eu faço parte de um coletivo editorial, o Maria Cobogó. No Maria Cobogó, nós nos editamos, 5 mulheres, nos editamos as nossas publicações e editamos também escritoras do Distrito Federal. E aconteceu já 2 vezes, aliás, 3 vezes, da gente recusar, a última fui eu que recusei, de editar um poeta que, ao ler a poesia dele, eu vi que ela não se compactuava, sabe? Não tinha o espírito do coletivo, não era uma coisa assim que dizia perto, não só para mim, mas ao coletivo como um grupo, né, de mulheres. Então, o material que estava apresentado completamente diferente de tudo aquilo que a gente editou. Então, a gente teve que dizer não. E já dissemos não 3 vezes, até estilo literário, sabe? Porque realmente era uma coisa completamente fora do tempo, fora do... Sabe? Não era uma coisa tão contemporânea como a gente pretende fazer todos os nossos trabalhos. Então, eu já passei por essa situação. Não era uma coisa assim, dizer que havia erros, mas tinha questões assim, como é que eu poderia explicar? Incorretas, politicamente incorretas. Então, as coisas que não batiam muito com o espírito do coletivo que faço parte. Então, realmente, o dizer não é meio complicado, né? Eu sou difícil de dizer não, mas estou aprendendo na marra a recusar esses trabalhos em função, sabe, mais de estilo do que de coisas erradas, assim, nem nada, né? Mas era basicamente isso. Só para pontuar, sua estante é linda, hein? Sua estante é linda. Hoje eu estava falando com o Ivan, um amigo meu, que eu fico olhando nas lives e na televisão, nas entrevistas, as estantes. E aí acho que
E outro dia eu li um texto sobre estante, sobre um estantólogo, que acho que está criando um novo estudo, assim, estantologia, porque eu fico fixada nas estantes. A estante do Paulo Guedes, que é oca, a estante do Guga Chakra, a estante da Cristiana Lobo, que até um amigo meu chama que é estante gourmet. Enfim, e aí tem horas que eu me pego na televisão assim, tentando ler a lombada das estantes, porque é um negócio que me fascina de tal jeito. Livro é um negócio que já Livro é fascinante, né? Todos aqui. Mara, alguma coisa? E eu me pego assim. Mara. Ok. Mara, quer acrescentar alguma coisa, Mara? Ela está sem microfone. Deixa eu ver aqui que eu consigo. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo ou não? Agora sim, Mara. Estamos ouvindo. Então, quanto à questão da revisão, eu gostaria de deixar um questionamento, né, para discussão. E quando a norma, no caso do poema, quebra o ritmo? Quebra o ritmo dessa construção poética que acontecer. Vocês ouviram? Ouvi. Mara, por favor. No caso, é assim, quando as regras quebram o ritmo de um poema. No caso da revisão, eu sou revisora, também trabalho com isso, e acontece muito, né? Isso é uma coisa meio normal. Quando a norma quebra o ritmo de um poema, principalmente na colocação pronominal, isso é muito comum, né? Como é que vocês procedem? Ok, gente, eu vou fazer uma pausinha para ir para a segunda parte do nosso bate-papo, justamente com essa indagação que foi feita pela Mari, ok? E nessa segunda parte,